Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as 5 contradições na educação dos filhos. São 5 contradições principais que eu encontrei e refleti, que eu queria discutir aqui um pouquinho com vocês. A primeira grande contradição na educação dos filhos é: a gente quer que eles sejam autônomos e independentes na adolescência e na vida adulta, porém, na infância, a gente não dá espaço para a criança fazer as coisas sozinha, né? Muitos pais, quem nunca, né, passou por isso, a gente quer fazer tudo por eles até quando eles começam a aprender já a fazer sozinhos, a ter coordenação motora. A gente quer continuar fazendo, por quê? Deixar uma criança pequena fazer, por exemplo, preparar o próprio leite, uma criança de 3 anos, 4 anos, é super possível, a criança já consegue. Porém, ela vai fazer devagar, ela vai demorar mais, ela vai fazer uma grande sujeira e você não tem muita paciência para lidar com esse resultado. E aí o que que você faz? Na maioria das vezes você faz por ela. Só que o grande perigo disso é o tempo vai passando, a criança vai ficando mais velha e você continua fazendo tudo por ela. Até fazer o próprio prato, arrumar a própria cama, limpar quando ela suja, você mesmo vai lá e limpa porque você faz mais rápido e gasta menos produto. Você está com pressa para colocar cinto na cadeirinha do carro, você, né, vai lá e faz, nunca deixa ela colocar. O que que acontece? Qual que é o problema disso? A criança vai crescendo, ela chega a um ponto que ela faz 12, 13 anos e ela continua não conseguindo fazer nada sozinha. Tudo ela pede para você, porque ela vai se acostumar com isso, né? Ela se acostuma com esse comodismo de alguém fazendo tudo por ela. E aí, você, do dia para noite, toma consciência disso, fala: meu Deus, meu filho não faz nada sozinho. E aí você começa a cobrá-lo. Pô, eu tenho que fazer tudo pra você, você não faz nada, né? E aí vem geralmente na forma de agressividade, de cobrança, mas a criança nunca foi estimulada a fazer isso sozinha, né? Então isso é uma grande contradição, a gente precisa estar atento a ela. Sempre que a gente fizer alguma coisa quando a criança é pequeno, a gente tem que lembrar, mas o que eu quero que aconteça quando ela crescer, né? E tentar caminhar para isso desde pequeno. A segunda grande contradição que eu vejo, que eu entendo, é uma criança que está começando a agir com agressividade, né? Bate nos amiguinhos, joga coisas, bate, belisca, morde, e o pai vai lá e faz o quê? Não pode. Não pode fazer, dá um tapinha. Não pode fazer isso. Não pode bater. Essa mão não é para bater. Gente, olha que contradição. Você não quer que o seu filho seja agressivo sendo agressivo, né? Que mensagem você vai passar para essa criança? Então, assim, ela não pode bater e você bate. Ela não pode morder porque machuca e você bate e machuca, né? Então, é uma contradição. É uma coisa, se você parar para pensar, não faz o menor sentido. Se você quer que o seu filho não seja agressivo, que ele seja calmo, você tem que usar ferramentas que você esteja calma também. Usar ferramentas, formas de abordar que não usem violência, né? Você tem que ser o exemplo. A terceira grande contradição, gente, essa é bem interessante. Você quer que o seu filho adulto seja persistente, seja corajoso, decidido, né? Acho que todas nós queremos isso para os nossos filhos no futuro. Mas na infância a gente quer um filho que é obediente, que faça tudo o que nós estamos mandando e que se acomode e aceite regras sem questionar, né? Imagina um adulto assim, né? Um adulto que não sabe fazer nada sozinho, não sabe tomar decisão, porque sempre alguém tem que falar para ele o que fazer, né? É uma grande contradição. Se a gente parar para pensar, é uma das maiores contradições da educação tradicional, né? Que exige obediência das crianças e, e não deixa a criança ter voz, não deixa a criança dar opinião, querer alguma coisa, né? Lutar pelo que ela quer, né? O que que é uma criança que luta pelo que quer? É uma criança que faz birra, por exemplo, é uma criança que se joga no chão, ela tá lutando pelo que ela quer. É uma maneira adequada? Não, né? Se jogar no chão não é legal na vida adulta, mas ela tá tendo persistência, ela tá tendo
decisão, ela tá sendo determinada. Então, o que que a gente tem que fazer? Tentar ajudar essa criança a ser determinada e a ser persistente de uma maneira mais produtiva, né? De uma maneira que vai surtir melhores efeitos e não fazendo birra. Mas o que a gente faz? Não pode fazer isso. Você é feia porque você está fazendo isso. Não é para fazer isso. Assim não é legal, não faz mais, é feio, tá todo mundo te olhando. O que que ela vai aprender? Que se ela for persistente e determinada na vida adulta, ela vai ser inadequada, ninguém vai gostar dela, né? E aí ela vai ficar uma criança, um adulto que não sabe ser decidido, não sabe lutar pelo que quer. Quarta contradição, isso a gente ouve muito falar quando nossos filhos são adolescentes, né? Eu ouço muito de pais de adolescente. Ah, meu filho não me conta nada, meu filho não é meu amigo, tenho grande dificuldade que ele se abra comigo, né? Ele só conversa com os amigos. Você quer que o seu filho seja seu amigo na adolescência, mas o que acontece? Na infância, você não é amigo dele. Na infância, você não deu essa abertura para ele, não demonstrou confiança para que ele conte as dificuldades que ele está passando, as situações difíceis que ele está passando, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar, já sabem, já se refletiram sobre isso, mas o grande inimigo da confiança é o julgamento, né? Se você tem um amigo que tudo que você conta para ele, ele já vai começar a te julgar e falar: nossa, por que que você fez isso? Que absurdo você fazer uma coisa dessa. Um adulto responsável não faria uma coisa dessa? Como você agiu assim? Você teria vontade de contar outra coisa para o seu amigo que fala assim? Ou você teria vontade de confidenciar coisas íntimas que você esteja passando com um amigo que fale assim? Claro que não. E você fala isso para o seu filho na maioria das vezes, não é mesmo? Né? Nós falamos. A criança vem contar alguma coisa que se comportou mal, fez alguma coisa errada na escola, nossa primeira reação é julgamento, né? Como você fez isso? Tá errado fazer isso, tem que se comportar na escola. Não pode bater no amigo, né? E isso vai quebrando o laço de confiança. E aí, quando o seu filho ficar adolescente, é muito provável que ele não vai se abrir com você, não vai ter essa relação de confiança. Então, essa é uma grande contradição da educação, né? Que nós, às vezes, oferecemos para os nossos filhos. E para fechar, a quinta contradição que eu vejo é: a gente exige que os nossos filhos se controlem emocionalmente, né? O tempo todo. Então, eles estão lá na igreja, na missa ou no evento social, e é muito legal, é muito divertido sair correndo e a gente quer que eles se controlem, né? Fiquem quietinho aí. Isso vai contra os instintos de toda criança. A gente quer que eles façam isso. E a gente, para exigir que eles façam isso, o que que a gente faz? Grita, bate, puxa pelo braço, perde a compostura, né? Ou então a gente está no trânsito e leva uma fechada. O que a gente faz? Abaixa o vidro do carro e começa a gritar com o motorista, né, vizinho, briga com o chefe, briga com mãe, com pai, com parente por causa de coisa pequena. Ou seja, nós também não temos educação emocional e autocontrole emocional e exigimos isso dos nossos filhos. Isso é uma grande contradição, né? Porque o exemplo educa muito mais do que as palavras. Então, não adianta eu exigir que o meu filho se controle emocionalmente se eu não tenho esse autocontrole. Não tenho essa forma de encarar o mundo centrada, controlada, com bom senso, né? E não demonstro isso para a criança. Ela não vai fazer, óbvio, né? Então, são 5 contradições que eu refleti que são as principais quando a gente educa uma criança. Faz sentido para vocês? Vocês já se viram fazendo alguma delas? Tem alguma que vocês estão conseguindo deixar de fazer? Tem alguma outra que não entrou aqui nessa lista e que vocês acham que valeria a pena a gente falar? Deixa aqui nos comentários que de repente eu vou fazer vídeos falando sobre elas também. Porque a educação de nossos filhos é uma tarefa diária de autoconsciência, de autoaprendizagem, né? Evolução, eu digo evolução espiritual, né? Como ser humano, o
tempo todo, né? Então, assim, coisas que a gente às vezes faz sem se tocar que aquilo não vai levar a nada, que aquilo só vai prejudicar os filhos no futuro, né? Coisas bobas que a gente poderia fazer diferente e às vezes a gente não faz. Então é isso, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar, tá bom? E até a próxima!